Você ouve agora o Rádio Documentário, Rádios Comunitárias, a voz da comunidade, produção dos alunos de 4º ano do jornalismo do Sesumar, Celso Oliveira, Lincoln Munhoz e Thalita Tossi, sob orientação da professora especialista Valdete Terezinha de São José. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O rádio faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, o aparelho de rádio está presente em quase 88% das casas do país. A popularidade desse meio de comunicação hoje é inegável, mas seu potencial já foi reconhecido há muitas décadas atrás. Já podeis na pátria filho, recordente abrangido, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. No ano de 1922, o Brasil comemorou os 100 anos da independência. A data foi marcada com uma série de festividades, incluindo uma exposição no Rio de Janeiro. No evento, houve a demonstração do primeiro experimento de radiotelefonia no Brasil. Inicialmente, o equipamento não chamava a atenção. O som emitido nos alto-falantes era cheio de ruídos e quase indecifrável para os visitantes da feira. Porém, em meio aos numerosos frequentadores da exposição, um brasileiro ficou impressionado com o potencial do rádio. Seu nome, Edgar Roquete Pinto. Em um documento de áudio disponível no site do Ministério da Educação, este homem demonstra entusiasmo pelo invento. Durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Sei que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Ao fim da exposição, as 2 estações experimentais foram fechadas. Entretanto, Roquete Pinto estava convencido de que o rádio poderia ser utilizado como instrumento promotor de cultura e educação e decidiu procurar auxílio para a instalação de uma emissora no Rio de Janeiro. A iniciativa pioneira deu início a uma revolução na comunicação brasileira. Em 1923, Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o slogan Trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil. A emissora apresentava uma programação voltada para a cultura e educação. Seu objetivo era atender a população pobre e analfabeta, que geralmente não tinha acesso aos teatros, bibliotecas e universidades. Apesar de seu objetivo nobre, Roquete Pinto não conseguiu popularizar o rádio no Brasil como instrumento educativo. A manutenção da emissora era cara, assim como os aparelhos de rádios vendidos na época. Desse modo, apenas as elites podiam ter rádios em casa. Além disso, as atrações eram bastante complexas e não eram todos os ouvintes que entendiam as palestras sobre literatura, música e política. A experiência de Roquete Pinto durou apenas 13 anos e abriu caminho para a radiodifusão no Brasil. Mas as novas rádios tinham propostas bastante diferentes da Rádio Sociedade. Já no final da década de 1920, a programação das emissoras era de caráter comercial, basicamente formada por atrações musicais e publicidade. Ai, o padeiro desta rua tenho sempre na lembrança, não me traga
outro pão que não seja o pão Bragança. Com esse tipo de programação, o rádio se popularizou rapidamente no Brasil. As emissoras concorriam entre si pela audiência e os brasileiros podiam ouvir seus cantores favoritos diariamente. Esse período ficou conhecido como Era de Ouro do Rádio e revelou nomes como Francisco Alves, Emilinha Borba e as irmãs Aurora e Carmen Miranda. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Nas salas de estar, os ouvintes aguardavam para ouvir os seus artistas favoritos, que se apresentavam nos famosos programas de auditório da época. Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o talco Ross, antisséptico, boratado e micropulverizado, apresenta Noite de Estrelas. No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, e mais tarde seria o governo do nosso Brasil. O então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, regulamentou o sistema de radiodifusão nacional em 1931. Desse modo, o Estado ficava responsável pelas concessões para as emissoras. O objetivo de Vargas era aumentar a fiscalização sobre as emissoras, impedindo que elas veiculassem matérias que criticassem o governo. Para auxiliar essa atitude, existia o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinha poder para censurar notícias consideradas indesejadas. Por sua influência política, o presidente havia até mesmo se tornado tema de sambas populares da época. Para reforçar seu poder, Vargas também decidiu utilizar a rádio para difundir os seus feitos na presidência do país. A partir de 1938, as emissoras teriam de veicular o programa Hora do Brasil, o qual enaltecia a figura do presidente e dirigia mensagens ao povo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O uso do rádio como um mecanismo de controle se intensificou com a ascensão do regime militar brasileiro em 1964. Os militares assumiram o poder, alegando que estavam salvando o país da ameaça comunista que rondava o globo. Inicialmente, a ideia foi aceita pela população, que temia a invasão comandada por Moscou. Usando-se da desculpa de que estariam protegendo o Brasil de criminosos subversivos, os militares implantaram um forte aparelho de censura a todos os meios de comunicação, incluindo o rádio. Foram criados órgãos de fiscalização como o Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, e o Departamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Inteligência Interna, DOI-CODE. A censura foi institucionalizada com a promulgação do Ato Institucional número 5, em 1968, pelo qual utilizaria a fiscalização nos meios de comunicação para evitar que indivíduos subversivos ou perigosos tentassem perturbar a ordem social. Também foi criada a Radiobras, que gerenciava as emissoras sob o poder do governo federal, espalhadas pelo país, e divulgava os feitos dos militares. Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Écio, serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
nesse cenário, a população brasileira pouco interagia com a produção radiofônica, limitando-se apenas ao papel de ouvinte. Entretanto, alguns setores descontentes com o governo militar viram no rádio um instrumento mobilizador. Opositores do governo pós-1964 utilizaram-se do rádio para promover protestos, greves e até mesmo para organizar grupos guerrilheiros. O veículo também serviu para que profissionais ligados à educação, como Paulo Freire, colocassem em prática planos de ensino à distância voltados para a reflexão e formação crítica das pessoas. Com o fim do AI-5, as rádios também puderam apoiar iniciativas como as Diretas Já, em 1984. O processo de redemocratização da política brasileira abriu novos espaços para que o público participasse do rádio. As próprias emissoras criaram canais de comunicação com os ouvintes, que podiam participar dos programas através de cartas ou telefonemas. No entanto, o acesso às rádios no Brasil hoje ainda é bastante restrito. Ser dono de um meio de comunicação desse tipo exige dinheiro e contatos políticos, sem mencionar que muitas emissoras se encontram nas mãos de empresários, políticos ou grupos religiosos, que abrem pouco espaço para que a população participe. Além de não oferecer oportunidades para que as pessoas se apresentem, esses tipos de mídia acabam gerando e divulgando estereótipos ou visões pouco condizentes com as realidades de certos grupos. Como é possível, então, que pessoas com pouco dinheiro, das classes subalternas e sem contatos políticos participem do processo radiofônico? Uma proposta para democratizar o acesso ao rádio é a ação das rádios comunitárias. Esse tipo de iniciativa não é recente, teve experiência de sucesso nos Estados Unidos e na Europa e encontrou um terreno fértil com o processo de democratização de vários países latino-americanos após períodos de ditadura. Inicialmente, as emissoras comunitárias eram chamadas de rádios livres, mas muitas vezes eram confundidas com rádios piratas. A prática da rádio comunitária foi legalizada há pouco tempo no Brasil, em 1998, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço, foi uma das organizações que mais atuou em prol dessas emissoras. José Luiz do Nascimento Soter é coordenador executivo da Abraço Nacional e conta um pouco sobre essa história. A função da Abraço, primeiro ela foi criada para organizar o movimento, né? E também para poder fazer a articulação no Congresso Nacional para a regulamentação do serviço de radiodifusão comunitária, porque quando foi criada a Abraço em 96, ainda não existia a rádio comunitária, né? Existia alguns movimentos de rádio livre, de rádio pirata, e até de rádio populares, né? E havia uma descoberta aí da tecnologia FM que a gente tinha como se apropriar dela. E aí surgiu, o movimento começou a se organizar, estava num período pré-constituinte, então houve uma movimentação para poder garantir a regulamentação do serviço, né, e tirar esse serviço da clandestinidade. Então a função principal da Abraço é organizar o movimento de rádios comunitárias, né, e implantar, inclusive, o conceito que foi criado para a radiodifusão comunitária, né? O serviço de radiodifusão comunitária foi criado para funcionar como uma alternativa às mídias tradicionais, abrindo espaço para a participação de pessoas que vivem em localidades marginalizadas. De acordo com a lei, uma emissora comunitária opera em frequência modulada, ou seja, FM, com um raio de abrangência de 1 km e 25 watts de potência. A legislação também indica que apenas associações comunitárias sem fins lucrativos e com sede na localidade em que a rádio será instalada, podem requerer uma concessão desse porte. Essas associações devem ser compostas pelos diversos setores que integram a comunidade e todos devem participar dos processos que envolvem a administração do veículo, a produção de conteúdos, entre outras atividades. A programação de uma rádio comunitária deve ser plural, de modo a atender todos os membros da comunidade e deve garantir igual participação a todos os interessados. Ela também deve privilegiar as produções locais
e divulgar as manifestações culturais da localidade em que está inserida. Luzia Deliberador é doutora em Ciências da Comunicação e professora na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Há anos, ela trabalha com a temática da comunicação comunitária e explica como se deram as primeiras experiências nesse campo na América Latina. Com a abertura democrática e com a questão dos teóricos latino-americanos, porque em termos de teoria da comunicação, enquanto nós estávamos só copiando os americanos, os europeus, nós não estávamos preocupados com a nossa realidade. E no momento, década de 70, que começa, né, o grupo Paulo Freire, Jesus Martins Barbeiro, Orozco, Luiz Beltrán, enfim, todos esses teóricos latino-americanos que eles falam, nossa realidade é diferente da Europa, dos Estados Unidos. Nós temos que fazer alguma coisa para melhorar o nosso país, a nossa comunidade, o nosso bairro. Ainda de acordo com a professora Luzia Deliberador, a comunicação comunitária vai contra o ideal de uma comunicação massiva e hegemônica, voltada para o ganho de lucros. O objetivo da comunicação comunitária, destaca a pesquisadora, é estimular o desenvolvimento social e a emancipação das pessoas que vivem em comunidades pobres e que geralmente não são representadas nos grandes meios de comunicação. A definição de comunidade como sendo o local ou um grupo onde você se sente bem, você tem um sentimento de pertença, de sentir pertencente àquele grupo, onde as pessoas têm objetivos comuns, afinidades, cultura e uma série de fatores que os une, que os faz realmente se unir, faz eles se agruparem e brigarem, lutarem por melhorias de condições de vida. A pesquisadora Raquel Paiva é doutora em comunicação e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também comenta que uma rádio comunitária deve ser diferente de uma rádio comercial. Ela tem preocupação de ser voz daquela comunidade. Quem faz aquela rádio, quem faz a apta daquela emissora, de um veículo comunitário, qualquer que seja rádio, jornal, tem que ser essa comunidade. Ela até pode contar com um jornalista, mas o ideal é que em determinado momento que as pessoas tenham autonomia para gerenciar aquele veículo. Então esse é o diferencial dela. Ela não está preocupada só em noticiar, em vender espaço, em trazer notícia bem rapidinha e um volume cada vez maior de notícia. Ela está preocupada em mostrar quais são as necessidades, qual é a cultura daquele lugar, qual é a memória daquele lugar, quais são os investimentos que tem naquele lugar, percebe? Uma rádio comunitária ela tem uma ancoragem com aquela comunidade, ela tem uma vinculação com aquele grupo específico que ela está envolvida. No entanto, apesar do seu potencial democrático, as rádios comunitárias no Brasil nem sempre estão sendo utilizadas para ajudar quem deveriam ajudar. Em muitos casos, essas emissoras passam a ser controladas por grupos que a pesquisadora Raquel Paiva chama de nada comunitários. Até hoje, por mais que você faça, por mais que você tente, por mais que você trabalhe, você vê que os interesses comerciais, os interesses políticos são os que regem as relações. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. E não adianta você tentar cobrir o sol com a peneira e falar, não, na verdade, quase todas estão vinculadas a partidos políticos. Ou então grupos religiosos. De acordo com José Luiz do Nascimento Soter, coordenador executivo da Abraço Nacional, apesar de a lei de radiodifusão comunitária ser um avanço, existem problemas na própria legislação que atrapalham o funcionamento dessas emissoras e acabam propiciando desvios nas práticas por elas empreendidas. O mercado interferiu no Congresso Nacional e fez algumas limitações. Por exemplo, a limitação a 25 watts para todo o Brasil. Isso é uma excrescência, né? Porque se tem só na região norte e nordeste, até na região centro-oeste, tem município que tem 300 quilômetros de uma fronteira a outra, de uma divisa a outra, né? Quer dizer, que tem uma distância, que tem morros, montanhas, né? Dentro do seu próprio território. Outro problema, aponta Soter, está na questão da publicidade.
Pela lei, uma rádio comunitária não pode existir com a finalidade de gerar lucro e, por isso, não pode veicular propagandas. As associações responsáveis pelas emissoras podem receber patrocínio através do chamado apoio cultural. Desse modo, a rádio pode divulgar os nomes dos estabelecimentos que patrocinam seus programas, mas não podem falar sobre preços e promoções, o que acaba afastando o setor comercial. Nós sempre defendemos que a rádio ela é fundamental para o fomento da economia local, do desenvolvimento local. E simplesmente não pode divulgar o que a comunidade produz em serviços e produtos. Soter também critica a postura da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, responsável por fiscalizar o uso do espectro da radiodifusão, e também o Ministério das Comunicações, que autoriza o funcionamento de todo tipo de rádio no Brasil. Segundo o coordenador executivo da Abraço Nacional, os dois órgãos estariam apenas servindo a objetivos mercadológicos. A Anatel, por exemplo, ela atua, que foi também para regular o mercado, né, para servir ao mercado. Eles, quando falam em plano de referência, eles sempre falam em termos com a ótica da defesa, né, das frequências e da ocupação do dial. E no Ministério das Comunicações sempre foi na defesa mercantil e criam todas as barreiras para que as rádios comunitárias consigam sua autorização. Tanto que só você pegar o manual de instrução lá de procedimento, ele é da grossura de uma bíblia quase, né? E para o sistema comercial não existe nada. José Luiz do Nascimento Soter reforça que a questão democrática é uma das principais barreiras para que localidades pobres tenham acesso às rádios comunitárias, além de contribuir para que pessoas mal intencionadas utilizem essas rádios para outras finalidades. Os órgãos reguladores estariam deixando de cumprir a sua parte para que essas emissoras sejam realmente utilizadas pela população. Para o coordenador executivo da Abraço Nacional, o Ministério das Comunicações não estaria fazendo a sua parte prevista por lei, enquanto setores comerciais estariam se aproveitando de brechas e emendas para prejudicar o serviço de radiodifusão comunitária. A pesquisadora Raquel Paiva comenta que existe até mesmo uma espécie de perseguição sobre as rádios livres por parte dos órgãos do governo. Segundo ela, não há órgãos que fiscalizem a conduta das emissoras comunitárias, mas os que existem estão sempre dispostos a punir as rádios que apresentem desvios. E a gente passa por um momento em que as rádios comunitárias, piratas, alternativas, o que você quiser chamar, livres, elas nunca foram tão perseguidas como agora, né? Então, e perseguidas com um aparato policial, inclusive. A gente não tem até hoje, que é um absurdo, porque quando se fala nisso, todo mundo fala que é censura, está querendo retomar a censura, a gente não tem um órgão que fiscalize a produção da mídia. Tereza Fialkowski de Cash, gerente do escritório regional da Anatel de Curitiba, responsável por fiscalizar os estados do Paraná e de Santa Catarina, rebate as acusações e explica que as funções da Agência Nacional de Telecomunicações com relação aos veículos comunitários são outras. Como a Anatel tem a incumbência de administrar o espectro de radiofrequência, que é um recurso limitado e se constitui num bem público, então, dentro dessa atribuição de administrar, cabe a autorização do uso do espectro. Então, a frequência que vai ser utilizada, por exemplo, em qualquer serviço de telecomunicações e radiodifusão, e mais especificamente radiodifusão comunitária, ela está inserida aí também, né, nessa atividade. Então, a autorização do uso da radiofrequência para as rádios comunitárias é uma atividade da Anatel, é função da Anatel. Tereza Fialkowski de Cash também comenta que a Anatel tem dificuldades para fiscalizar 100% das rádios e diz que o órgão prioriza o combate ao uso clandestino da frequência radiofônica. Além disso, ela explica que não é função da Anatel fiscalizar o conteúdo veiculado pelas emissoras comunitárias, a não ser sob demanda do Ministério das Comunicações. Para as rádios comunitárias outorgadas,
a fiscalização ela é praticamente feita sob demanda do próprio Ministério. Ele é que nos requer, por força de um convênio, que se faça a fiscalização da radiodifusão comunitária, principalmente no que se refere a conteúdo. A gerente do escritório regional da Anatel em Curitiba comenta que desde que começou a operar, a Anatel lacrou aproximadamente 170 rádios ilegais no Paraná, mas ressalta que nenhuma dessas emissoras era de caráter comunitário. No entanto, para a professora e pesquisadora Luzia Deliberador, os desvios que as rádios comunitárias brasileiras apresentam não são culpa apenas dos órgãos de poder, mas também porque ocorre desinteresse da população. Nós somos muito acomodados e historicamente, eu falo historicamente porque isso vem desde o Brasil colônia, tá? Essa coisa de que político eleito vai resolver num passe de mágica tudo, e nós esperamos sempre que alguém faça alguma coisa, até para justificar as nossas incompetências, mas na medida em que a população vai se conscientizando e ela vai tomando conhecimento da legislação, ela vai tomando conhecimento dos seus direitos e deveres, e ela começar a tomar atitude, cada um de nós tomarmos atitude, só assim é que nós vamos mudar. A professora e pesquisadora Raquel Paiva concorda com essa visão e comenta que as pessoas hoje estariam interessadas em assuntos pouco relacionados ao seu cotidiano e, por isso, estariam deixando de se importar com assuntos locais. Não é possível existir um governo democrático se não for um governo pela autogestão. E o autogerenciamento, a autogestão só é possível na medida que você tem educação, que você saiba que aquilo influencia no seu cotidiano, que aquilo define a sua geração, as gerações futuras. As pessoas largando tudo, estão todas super apacentadas, torcendo para saber como é que vai ser a novela das 8, entendeu? E se a menina um dia vai voltar a andar, se não vai, é o fim da picada isso. Ou então, amortizadas por um julgamento que fica sendo transmitido durante uma semana o tempo todo. Eu não sou o mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim. Enquanto se preocupam com assuntos pouco relevantes, grupos nada comunitários utilizam as rádios para atender a interesses pessoais. Além desse tipo de prática ser ilegal, ela prejudica toda a comunidade. Mas será que todas as rádios se comportam dessa forma? E se esses desvios acontecem, de quem é a culpa? No próximo bloco, você conhecerá o resultado de uma pesquisa feita por estudantes de jornalismo em uma rádio comunitária da região noroeste do Paraná. Você está ouvindo Rádios Comunitárias, a voz da comunidade. Estamos de volta com Rádios Comunitárias, a voz da comunidade. Eu não sou o mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim. Regulamentadas no ano de 1998, as rádios comunitárias no Brasil devem funcionar como um instrumento para a consolidação da cidadania e ampliação da participação do público no processo de comunicação. Entretanto, esses veículos não estão livres de problemas. Para melhor compreender o cotidiano de uma rádio comunitária, foi realizado um estudo de caso em uma cidade do interior do Paraná. Durante a pesquisa, foram entrevistadas algumas pessoas que participam da associação comunitária responsável pela rádio e o público da emissora. Respeitando os preceitos da ética, todos os entrevistados, bem como a emissora, serão apresentados por pseudônimos, ou seja, nomes fictícios que têm como objetivo proteger a identidade dos participantes. A cidade em que se localiza a emissora será designada pelo pseudônimo Urbana. Fundada em dezembro de 2009, a Rádio Comunidade foi a primeira emissora de caráter comunitário na cidade de Urbana, que tem aproximadamente 70 mil habitantes. Benedito é o presidente responsável pela emissora e conta como surgiu a ideia de fundar uma rádio comunitária na cidade. O objetivo primordial aí da rádio, desde o início, foi trazer uma programação, fazer uma participação da comunidade no meio de comunicações, porque sempre há uma exclusão, né?
aqui é um domínio das mídias, da grande mídia comercial, há muitos anos, e nós chegamos aí com uma proposta de atender realmente a lacuna que existia para a população de baixa renda, para a população de necessidade e a inclusão realmente dessa população no meio de comunicação, que às vezes não tem voz, não tem condições de anunciar numa grande mídia, não tem condições de participar, de falar. A sede está localizada na região central do município e, segundo dados fornecidos pela associação, aproximadamente 2.000 pessoas podem sintonizar a rádio dentro do raio determinado pela lei. Trata-se de uma estimativa, pelo fato de a emissora enfrentar problemas como interferências de outras rádios comerciais que operam na mesma frequência. O presidente da associação comenta sobre o perfil do público. O perfil do ouvinte é realmente o ouvinte que se identifica mais com a classe média e baixa. O povão, como popularmente dizendo, o povão realmente ouve mais. Não sei se é uma questão cultural mesmo, de se identificar com os pequenos, né? Mas é o público que tem mais ouvido a rádio aqui, tem mais participado, é o povão e principalmente as mulheres. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. De acordo com Benedito, a rádio se identifica enquanto comunitária através de vinhetas que vão ao ar diariamente. Porém, a localização da emissora não é a mais adequada para uma rádio comunitária. O centro é uma região economicamente desenvolvida, onde há grande circulação de capital e pessoas. A função das emissoras comunitárias é dar voz às comunidades pobres e que não têm participação garantida nos meios de comunicação comerciais. Logo, o centro não concentra um público adequado para esse tipo de emissora. Além disso, é difícil que os moradores do centro se entendam enquanto uma comunidade, pois muitas pessoas que frequentam o bairro durante o dia não moram no local e, por isso, não compartilham uma identidade comum. Uma rádio comunitária deve atuar enquanto um instrumento mobilizador e que auxilie os seus ouvintes a tomarem consciência da situação e dos problemas que compartilham. Além disso, a rádio comunidade sofre interferências de outros veículos de caráter comercial, conforme indica Benedito, o presidente da associação responsável pela rádio. Tivemos um problema muito grave com a questão da abrangência, uma interferência, temos ainda essa interferência, mas até a gente conseguir identificar, melhorar aos poucos, a gente perdeu muito tempo solucionando problemas. Além das interferências, a rádio também tem problemas para se manter financeiramente. Os gastos mensais chegam a até R$3.000. Segundo Benedito, isso acontece porque o governo tem uma concepção romantizada da relação comunidade-rádio e espera que os ouvintes ajudem a manter a emissora. Mas na prática, a realidade é bastante diferente. Quem encabeça o projeto, quem assume o pepino, que se vire. Então, é bom. O que acontece? As rádios comunitárias, mas tem muitas que estão funcionando no Brasil? Tem, claro. Pertence a uma igreja, a igreja mantém e propaga a sua fé, ela tem um retorno através de fiéis que ela conquista. O político mantém com dinheiro público, mantém com dinheiro não sei de onde, mas para ele é bom porque ele vai conseguir voto e a simpatia da população. Agora, o pessoal que quer fazer um trabalho sério, que quer fazer um trabalho com honestidade, que quer realmente fazer a rádio comunitária, trazer programação com qualidade e que ela seja viável na questão de manutenção. Esse não consegue. Por quê? Porque a população não tem esse coração todo para manter um serviço que ela acha muitas das vezes necessário para ela. A rádio comunidade enfrenta ainda outro problema: a falta de apoio dos órgãos governamentais, como o Ministério das Comunicações e a Anatel, conforme reclama Benedito. A Anatel, ela é igual uma notícia, anda rápido. A Anatel, ela só faz vir verificar as regularidades quando são denunciadas, né? Ou seja, se eu venho para te ferrar. Agora, para te ajudar, você que se vira e vai atrás, meu amigo. É assim que funciona. Essa é a lei da Anatel. Para te ajudar, você vai atrás, protocola lá, vai ver isso, mexe lá com o político que você resolve o negócio. Essa é a ideia da Anatel. Agora, para mim ferrar, ela é ligeira. Ela vem aqui para poder me notificar, para depois abrir uma multa contra mim, e etc, e etc. Agora, quando eu falo que eu tenho um problema aqui, precisa ser solucionado, não, protocola lá, né? Aí você vai protocolar lá, né? E esperar a boa vontade ou o trâmite da burocracia normal que existe dentro da máquina pública.
público. Entretanto, conforme já foi anteriormente mencionado por Tereza Felkowski de Cash, gerente do escritório regional da Anatel em Curitiba, não é função da Agência Nacional de Telecomunicações fiscalizar conteúdos ou prestar orientações às emissoras comunitárias. A orientação até ocorre de como se regularizar, mas vamos dizer assim, chegando à fiscalização, ela não vai orientar e desconsiderar a situação existente. Isso não existe. Tem que atuar. O Ministério das Comunicações foi procurado várias vezes ao longo do desenvolvimento da pesquisa para comentar sobre a realidade das rádios comunitárias no Brasil. Porém, os responsáveis por esse setor afirmaram não dispor de tempo para participar das entrevistas. Apesar de Benedito considerar que a associação responsável pela rádio comunidade segue a lei e está unicamente interessada em beneficiar os moradores do local, não foi exatamente isso que foi verificado no estudo de caso. Primeiramente, a programação veiculada pela rádio é muito semelhante à grade de emissoras comerciais da região e pouco atende às recomendações presentes no site do Ministério das Comunicações, além de parte significativa dos conteúdos de programas informativos ser produzida fora da localidade. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Assim como muitas emissoras comerciais da região noroeste do Paraná, a programação da Rádio Comunidade se inicia às 6 da manhã com uma atração que veicula músicas de ritmo sertanejo. Os cantores apresentados não fazem parte da localidade em que a emissora está inserida e a participação do público é restrita. A partir das 8 horas da manhã são transmitidos programas de caráter informativo, os quais deveriam fornecer informações sobre temas cotidianos. Entretanto, o que se observa é a leitura de textos e dados retirados da internet, como dicas de beleza, moda e horóscopo. Sendo assim, o conteúdo dos programas não é produzido dentro da comunidade e também não auxilia na formação de cidadãos críticos. A partir das 10 horas da manhã, a rádio veicula programação musical, atendendo a pedidos de ouvinte por telefone e e-mail. As semelhanças entre a rádio denominada comunitária e as rádios comerciais continuam presentes. A interação ouvinte-programa permanece a mesma, bem como os estilos musicais que ambas divulgam: sertanejo universitário, sucessos internacionais e trilhas sonoras de novelas. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. À noite vai ao ar um programa com conteúdo semelhante à atração apresentada às 8 da manhã, seguido de um programa de caráter religioso destinado ao público evangélico. A lei que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária prevê que todas as crenças religiosas que tenham algum tipo de sede dentro do raio de abrangência da emissora comunitária têm o direito de participar da programação. Sendo assim, não é possível considerar incorreta a postura da rádio comunidade em dar espaço aos setores evangélicos. Porém, se existem outros segmentos religiosos na região coberta pela emissora, estes também devem participar da programação. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão. Aos finais de semana, a grade de atrações permanece inalterada com relação aos conteúdos apresentados. Os nomes dos programas são diferentes, mas a estrutura é a mesma. Conteúdos musicais intercalados com a leitura de textos disponíveis em outros meios de comunicação ou atrações de caráter evangélico. Ao fim da análise da programação da Rádio Comunidade, foi possível concluir que a emissora segue os mesmos parâmetros de rádios comerciais existentes na região noroeste do Paraná. O modelo da grade de programação tem como base as atrações veiculadas por emissoras tradicionais e as formas de interação com o público são praticamente as mesmas. Mas se a rádio não está servindo aos propósitos da comunicação comunitária, os ouvintes não deveriam exigir mudanças? Pois é outro problema registrado durante a pesquisa: o desinteresse e a falta de conhecimento daqueles que deveriam ser os maiores interessados com a emissora, os membros da comunidade. Foram entrevistadas 5 pessoas que moram no local: a dona de casa Júlia, o professor Mauro, o aposentado Luiz, o jovem André e o comerciante Marcelo, os quais compartilharam as suas opiniões sobre a emissora. Esta família é muito unida. As donas de casa são um filão importante para as emissoras comunitárias.
não apenas enquanto público, mas também como agentes sociais que podem contribuir na produção e veiculação do material. A Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMAC, sugere que a programação aborde assuntos como alimentação, saúde, higiene, limpeza e economia doméstica, temas interessantes para o cotidiano de uma dona de casa. No caso da rádio comunidade, em que boa parte do público é composto por mulheres, a participação feminina na pesquisa se faz fundamental. Para representar o grupo das donas de casa, foi escolhida a Júlia, de 38 anos, que afirma sintonizar a rádio todos os dias. Ela não considera que esteja fazendo parte da mesma, pois atua apenas como ouvinte, mas também não demonstra interesse em participar da programação. Porque não tenho participação pelo telefone, a minha participação somente ouvindo, somente ouvindo, né? Você já participou de algum programa dessa rádio? Não participei de nenhum. Tem vontade de participar de algum? Olha, de verdade, não. A dona de casa afirma que não sabe como uma rádio comunitária deve funcionar de acordo com a lei. E por isso, não sabe dizer se a emissora presta serviços ou não. Na opinião da entrevistada, os serviços deveriam vir em forma de doações que ajudem a comunidade e atraiam o público para participar da emissora. Porque a gente é bastante leigo, né? Então, na verdade, talvez até preste, mas a gente não tem a informação disso, né? Então, por isso que eu digo dessa forma, tá? Se é comunitária, eu acho que nas doações, eu acho que vai ter mais participações, a gente vai se interessar mais, de uma forma, assim, que eles doassem algo para a comunidade, né? Prestação de serviço, então, pra mim é isso. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. As rádios comunitárias também podem funcionar como importantes instrumentos para a educação de pessoas que não têm acesso a escolas ou instituições de ensino. Um veículo comunitário tem por função formar uma pessoa para o mercado de trabalho, bem como um cidadão crítico e consciente. Por isso, o professor Mauro foi outro personagem da pesquisa. Hoje em dia é muito parecido, né, as comunitárias com as rádios comerciais. Não difere muito uma da outra, né? Sair um pouco do estúdio, ir para os bairros, sentir um pouco que a população está precisando, está almejando, e mais de encontro à população e às questões aí que envolvem a sociedade. O professor Mauro comenta que não nota grandes diferenças entre a rádio comunidade e as emissoras comerciais da região e sugere algumas medidas para que haja uma maior identificação entre o veículo e o público. A rádio é voltada especialmente para a comunidade, né? Para interagir com a comunidade, para ver dos problemas, situações. Então, acho que a rádio é voltada para a comunidade. A comunidade, eu acho que deveria sim mais atentar para essa lei das rádios comunitárias e ver o que realmente a rádio comunitária tem e qual o objetivo da rádio comunitária fazer para a sociedade. Mauro afirma que conhece superficialmente a legislação que regulamenta as emissoras de caráter comunitário e acredita que os veículos comerciais têm maiores liberdades em sua programação e funcionamento. As emissoras comunitárias devem abrir espaço para que todos participem, e a presença dos cidadãos mais velhos é fundamental no ato de compartilhar experiências e conhecimento, bem como para aprender algo novo. Sendo assim, o aposentado Luiz, que diz sintonizar a rádio comunidade com frequência, foi selecionado para representar o grupo dos idosos na pesquisa. Luiz elogia a programação da emissora, atribuindo nota 10. Porém, por se declarar leigo, ele confunde alguns elementos relacionados às atividades das emissoras comunitárias. Isso ocorre, por exemplo, em um questionamento sobre prestação de serviços por parte da rádio, o qual ele responde analisando a programação. Que eles têm um programa espiritual, né, que eles fazem sobre o evangelho que eles pregam. Eu ouço um pouco e gosto, embora isso não tenha nada com a realidade da vida. Cada um é livre, cada um faz o que quer, mas eu admiro no comercial, a parte sertaneja, eu acho que eles estão bem servidos. Luiz afirma não saber como uma rádio comunitária deve agir diante da lei,
mas acredita que uma maior divulgação da rádio comunidade para a população seria importante. Eu acho que o saber é necessário, né? Quem sabe mais tem mais facilidade para vencer na vida. Então, as pessoas, às vezes, o leigo, às vezes até critica certas coisas, mas não conhece a realidade. Então, se pudesse todo mundo saber o que é uma rádio comunitária e o poder dela, seria ótimo. Mas depende aí de divulgação. Os jovens também constituem outro grupo de destaque em atividades que podem ser desenvolvidas nas emissoras comunitárias. Além de oferecer uma visão mais concreta do local em que vivem, abordando os problemas, as dificuldades e as potencialidades da comunidade, a participação na rádio também possibilita experiências profissionais que pode auxiliar na inserção no mercado de trabalho. Para representar esse grupo, foi escolhido André, que diz sintonizar a rádio diariamente. O ouvinte ainda afirma se identificar e se sente parte da rádio devido aos programas musicais, mas reclama do alcance da emissora. O problema é que a rádio não alcança muito longe, tem gente que não consegue ouvir a rádio, só que em termos de programação, acho que tá bem legal, tá tocando muita música legal, tem os horários, os blocos, eu acho que tá bem interessante. André revela que já participou de um dos programas da rádio via telefone. O jovem comenta que também há possibilidade de interação via internet. Outra vez, nota-se que o nível de participação é basicamente o mesmo de uma emissora comercial. Mas também tem como participar também pela MSN, tem como falar com o Orkut também, tem várias maneiras de estar falando com a rádio. Mesmo afirmando não saber como uma rádio comunitária deve atuar diante da lei, o jovem comenta que a relação da rádio com a comunidade poderia melhorar se a emissora, por exemplo, concedesse espaço a novos cantores e se esclarecesse a diferença entre rádio comunitária e rádio comercial. Todo mundo sabe que existe rádio comunitária e rádio normal, mas não sabe qual a função de cada um. Dinheiro na mão é vendaval. Apesar de estar focada nos interesses coletivos e não em lucros, as emissoras comunitárias também precisam de subsídios para sua manutenção. Diante disso, a figura do comerciante é significativa no contexto comunitário, já que, de acordo com o Ministério das Comunicações, as emissoras podem receber apoio cultural de estabelecimentos comerciais localizados na área da comunidade atendida. O comerciante Marcelo, selecionado para participar da pesquisa, afirma não se sentir parte da emissora, já que para ele a participação nos programas é restrita. Ele comenta que se tivesse a oportunidade de participar, seria na função de patrocinador, ou seja, ele daria apoio cultural à emissora. A gente não tem participado dos programas. Eu acredito que para você sentir parte da rádio, você tem que participar dos programas, e a gente não tem participado. Parte do desânimo do comerciante está ligado à sua avaliação da rádio. Segundo Marcelo, não há prestação de serviços e a programação encontra-se mais atrelada a interesses particulares do que públicos. Eu acredito que ela tem muito a desejar ainda, porque ela não tem demonstrado assim, divulgado muito os interesses da comunidade, né? Ela tem apenas divulgado os interesses de particulares. Até quem sabe a voz do dono gostava do dono da voz. Nas entrevistas, é possível ver que a falta de conhecimento e o desinteresse pela rádio contrastam com o entusiasmo da comunidade pela emissora. As opiniões dos 5 entrevistados foram comparadas às respostas de formulários distribuídos a 1% do total da estimativa de ouvintes, e as discrepâncias permaneceram. 70% dos entrevistados dizem não conhecer as instalações da rádio comunidade. E 80% assinalaram que desconhecem os membros da associação responsável. Quando questionados sobre a manutenção da rádio, 85% relatam que não sabem como a emissora se mantém financeiramente, enquanto 80% desconhecem como funciona a estrutura de uma emissora comunitária. 60% afirmaram não saber que a participação popular em um veículo comunitário é garantida por lei, e apenas 25% dos entrevistados já participou da produção de conteúdos na emissora. Entretanto, mesmo tendo pouco contato com a rádio e desconhecendo como ela deve funcionar de acordo com a lei, 85% dos entrevistados julgam a programação da rádio adequada para a localidade em que vivem.
Além disso, 45% sentem-se fazendo parte da rádio e outros 25% consideram-se mais ou menos integrados a ela. 50% dos entrevistados dizem que a rádio contribuiu para fortalecer sua identificação com a comunidade e 55% afirmaram que a rádio comunidade é diferente de uma emissora comercial. Mas o que justifica esse diferencial entre as respostas? Em primeiro lugar, é preciso considerar que o padrão de rádio comercial no Brasil existe há mais de 80 anos e já está enraizado na mentalidade da população, enquanto as emissoras comunitárias foram legalizadas há pouco mais de 10 anos e só agora vem se popularizando. Além de as pessoas estarem acostumadas ao papel de ouvintes, o modelo da emissora tradicional, que privilegia a programação musical e a veiculação de publicidade, é popular e atrai grande parte dos ouvintes. Vale lembrar que a associação responsável pela rádio comunidade, apesar de se dizer diferente de uma emissora comercial, acaba seguindo o mesmo padrão de funcionamento e estruturação de conteúdos. Desse modo, a rádio comunidade pode ser considerada não como um veículo comunitário, mas sim como uma rádio comercial de baixa potência. Os motivos? Em primeiro lugar, ela se encontra afastada dos pressupostos da comunicação comunitária, em que o processo de criação do material radiofônico e as formas de interação entre veículo e comunidade contam com pouca participação da população. Além disso, a programação apresentada pela rádio comunidade é estruturada da mesma forma que a programação de emissora comercial, privilegiando as atrações musicais. Apesar de a rádio não obedecer a algumas das considerações da legislação, a emissora obedece à limitação na potência exigida por lei, mantendo uma área de abrangência reduzida. Tais problemas existem também pela falta de um órgão governamental que auxilie e oriente as atividades de radiodifusão comunitária, bem como pela burocracia no processo de legalização de uma emissora desse porte e na prioridade que os veículos comerciais têm para receber concessões e operar o espectro de radiodifusão. Mas isso quer dizer que a rádio comunidade nunca conseguirá atuar enquanto emissora comunitária? Claro que não. Já foram registrados casos de desvios e retomadas em diversas situações analisadas por pesquisadores e estudiosos da comunicação comunitária. Para a pesquisadora Luzia Deliberador, desenvolver trabalhos com estudantes de jornalismo junto às comunidades pode auxiliar muito. Na medida em que vocês, alunos de jornalismo, estão começando a deter o olhar nesse aspecto, já é alguma coisa no meio de um mundo muito grande, né, de uma imensidão como o Brasil. Mas eu acho que vocês podem ser as pessoas que vão mostrar para as pessoas da comunidade, alertar. Escuta, a rádio comunitária não pode ser feito dessa forma. Então eu acho que todo cidadão deveria estar alertando as pessoas que está no raio de alcance das emissoras de rádio comunitária, mostrar o que é realmente o papel de uma rádio comunitária. Tá? Então eu acho que o trabalho de vocês, na medida em que vocês fazem, divulgam, também é uma contribuição. Entendeu? Claro que vocês não vão alcançar todas as emissoras, mas se todos os cursos de jornalismo começassem a fazer esse tipo de trabalho, eu acho que mudaria um pouco. Já Raquel Paiva sugere a criação de conselhos que fiscalizem e auxiliem as emissoras comunitárias, primando pelo diálogo entre os envolvidos. Eu acho que o que a gente deveria ter seria a criar conselhos regionais, conselhos locais, que estão trabalhando com a questão da comunicação comunitária, está produzindo e discutir exaustivamente. A gente só consegue chegar a algum lugar a partir do diálogo, a partir da conversa, tem que ouvir, tem que se dialogar e a partir desse diálogo ter conselhos regionais mesmo em que se fiz repórteres, cursos de formação de repórter popular, de publicidade comunitária, de radiodrama, tudo isso, entendeu? De revista. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais
afirmativamente nesse sentido do que só mostrar os problemas. Sendo assim, não há razões para condenar a prática da comunicação comunitária no Brasil. Embora desvios estejam presentes, isso não significa que os mesmos não possam ser revertidos. Uma emissora como a Rádio Comunidade pode se tornar definitivamente comunitária, mas esse processo exige maior atenção e participação por parte da associação responsável, da comunidade, do Estado e dos teóricos da comunicação, uma vez que se trata de um objeto que interessa a todos esses setores. A vertente da comunicação comunitária vem cada vez mais se fortalecendo no Brasil. Se você é estudante ou professor, procure conhecer as rádios desse porte da sua região e entre em contato com a comunidade. Conhecer o potencial de uma rádio comunitária é essencial e traz bons resultados tanto à academia quanto à comunidade. E se você conta com uma emissora comunitária no seu bairro, procure saber mais sobre ela e a legislação. Procure participar da rádio e faça valer os seus direitos de informação e expressão e a sua cidadania. O rádio documentário Rádios Comunitárias, a Voz da Comunidade, fica por aqui. Esperamos que tenha sido útil a todos os ouvintes. E vale lembrar, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Produção de Celso Oliveira, Lincoln Munhoz e Thalita Tossi, sob orientação da professora especialista Valdete Terezinha de São José. Direção de Celso Oliveira, edição de Lincoln Munhoz, roteiro de Celso Oliveira e Thalita Tossi, locução de Lincoln Munhoz e Thalita Tossi, gravado no estúdio de rádio do Sesumar, sob supervisão de Lucas Pimentel. Você ouviu Rádios Comunitárias, a voz da comunidade.